bota a mão, tá tudo abençoado. O mundo inteiro conectado, recebe ao vivo a informação. O futuro chegou na tela do presente. É a nossa cara, é a TV da gente. A TV Diário do Sertão. A nossa cultura, esporte e lazer. Tem tudo aqui na TV. Notícias, melhor programação. Na TV Diário do Sertão. Chegando onde você estiver. Com lindas canções todo dia. E toda a família de olho pra nossa alegria. TV Diário do Sertão. TV Diário do Sertão. Vai sempre estar em primeiro lugar na tela do meu coração. TV Diário do Sertão, TV Diário do Sertão. Vai sempre estar em primeiro lugar na tela do meu coração. TV Diário do Sertão, a nossa TV. TV Diário do Sertão. Boa tarde, Cajazeiras, boa tarde, Paraíba, boa tarde, Brasil. Estamos iniciando o seu programa Balanço Diário, o programa do finzinho de tarde, início de noite. Eu sou Fernando Antônio e vou estar com vocês até às 19 horas. São precisamente 17 horas e 23 minutos. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 4 de novembro, agradecer como sempre em primeiro lugar a Deus, mais um finzinho de tarde, daqui a pouco mais uma noite, e que seja claro uma noite abençoada na tua casa, com toda a tua família, que derrame bênçãos no teu lar. Muito obrigado, minha querida dona de casa, que permite que eu entre aí em todos os cômodos, em todos os lugares, porque com a internet, com a rede social, não tem limite, não tem fronteira. Muito obrigado aí pela sua companhia, obrigado a todos que estão nas nossas plataformas digitais, são muitas plataformas, você que está assistindo o programa agora no Facebook Diário do Sertão, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, você que está acompanhando o nosso programa pelo nosso site, pelo link diariodosertão.com.br. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. A você que acompanha nesse momento pela Netline HD TV, canal 3, você sabe, hein? Canal 3, esse é o canal da TV Diário do Sertão, na Netline HD TV. A você que acompanha agora pelo nosso canal do YouTube, TV Diário do Sertão, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Você que está ouvindo pela rede Diário de Rádios, muito grato. A você que já segue a nossa homepage, programa Checkmate CZ. Nossa homepage, você está assistindo agora ao vivo e tem todos os programas completos na íntegra para você assistir e compartilhar à vontade. Aproveite também, inscreva-se no nosso canal Programa Checkmate. Lá você vai ter picotes do programa, um material rico com muita informação para você. Você não assiste o programa ao vivo, mas tem tudo isso à sua disposição, a hora que você quiser, o dia que você quiser, tá bom? Obrigado a todos que também já seguem o nosso Instagram. Aí está o Instagram, vai aparecer, pronto, Programa Checkmate TV. Nosso Instagram, você sabe, não tem fake news, hein? Aí só tem fatos, é tudo produzido aqui e você pode compartilhar à vontade. Nosso Instagram, você vai interagir comigo, você vai sugerir pautas,
você vai me ajudar a fazer esse programa cada vez mais do jeito que você quer, do jeito que você gosta. Então segue agora o nosso Instagram, Programa Checkmate TV. Muito bem. E o WhatsApp que você fala comigo agora, em tempo real, tá aí, ó. Esse aí, 839-8653-1759. O WhatsApp é assim, você manda a tua mensagem, você manda o comentário, manda a pergunta, eu vou fazer aqui ao vivo aos nossos convidados, também é utilidade pública. Você pode ser, inclusive, repórter do Balanço Diário. Isso mesmo, seja um repórter do programa. Aconteceu alguma coisa aí na tua região, na tua cidade, você pode fazer o vídeo e mandar pra gente por esse número aí, ó, esse WhatsApp, e nós vamos passar aqui no programa, tá? Vamos mostrar. Então, aproveita aí, participe, interaja conosco, faça parte do programa, tá certo? 17h27, olha, eles já estão aqui comigo, hein? O programa de hoje é aquele programa que você gosta, né? Eu sei. O programa de hoje é aquele programa que é mais ou menos como futebol, né? Quem torce pelo Flamengo, assiste e torce pelo Flamengo. Quem não torce pelo Flamengo, torce pelo Vasco, pelos outros times, também assiste, né? E torce do mesmo jeito, contra, mas torce, né? Então aqui é assim, é desse jeito, tá? É democracia total, tá bom? Muito bem, hoje nós não vamos falar sobre a conjuntura sociopolítica pandêmica no Brasil. Essa é outra série, tá? Não é o caso de hoje. Hoje nós vamos falar exatamente do que está acontecendo aí no cenário político, tá? A parte jurídica, o olhar jurídico em cima disso, né? Nós vamos analisar porque hoje nós temos 3 convidados aqui no programa. Todos 3 já tiveram aqui algumas vezes, né? 2 deles tem carteirinha assinada aqui, vem mesmo, quase toda semana, quase todo mês. O outro é uma presença ilustre, né? Que nós temos de vez em quando, mas também é sempre solícito, sempre que a gente precisa, ele vem, ele participa. Vamos começar logo por eles que já estão sempre aqui, né? Vamos começar então com o boa tarde de Nonato Saraiva. Nonato Saraiva, que é engenheiro, ativista político, desenhista também, né? Desenhista técnico. Desenhista técnico, né? Muito bem. Então, Nonato, seu boa tarde para todos os telespectadores. Boa tarde, Fernando. Minhas crias que são engenheiros e arquitetos, graças a Deus, minha esposa também, só que eu trabalho na área técnica da construção civil há 40 anos, né? Mais de 40 anos, né? Já estou me aposentando agora, mas deixando meu legado aqui, graças a Deus, na nossa cidade e região. Boa tarde, Fernando, boa tarde, meu amigo dileto, professor Herbert. Daqui a pouco o nosso grande jurista Paulo Sabino deve estar em cadeia aqui com a nossa programação. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e telenautas, né, que nos acompanham por esse Brasil afora, já de forma quase que sagrada, né? Nós temos esse público dileto e que nos seguem, né, nossos embates aqui, nos nossos trabalhos, e começo mandando um abraço sempre para ele, para não esquecer no decorrer do programa, né, que são os cabeças dos nossos grupos aí pelo Brasil, a Marisa, o Fernando, as nossas amigas das rádios aí que estão nos retransmitindo no Rio de Janeiro, em Maceió, por aí afora, minha irmã Miriane, minha esposa Elis, meus filhos, Hugo, Felipe, Júlio, Isabelle, Malu e Alice, todos que estão nos ouvindo. Um grande abraço para vocês, e nós estamos hoje fugindo um pouco da regra para entrar na conjuntura político-jurídica, porque muitos fatos estranhos, né, começaram a acontecer e, Fernando, pela primeira vez eu comecei a me preocupar. Estava conversando aqui nos bastidores com o professor Herbert e algo nos preocupa. Quando eu digo nos preocupa, preocupa todo o país que tem alguma pulguinha da inquietude na cabeça em relação à nossa situação daqui para frente. Que a gente está vendo na justiça brasileira adentrando num caldeirão assim, que está fervilhando de más intenções por fora, e a gente está vendo uma certa pressão e algumas atitudes muito estranhas.
né, vindo de quem tinha com toda a obrigação de coordenar o processo da forma constitucional, né? Nós estamos vendo alguns deslizes, alguns arregos que estão nos deixando preocupados, né, que pode colocar em jogo a situação do próximo pleito. A gente vai abrir isso aqui para frente e temos muita coisa para colocar em relação a isso. Muito bem, Nonato Saraiva, do lado dele está aquele que também está sempre conosco, né? Meu querido amigo, professor Herbert Melo, que sempre que vem dá um show aqui também com as suas colocações, né? Professor Herbert, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. À vontade aí para as suas considerações iniciais. Boa tarde, Fernando, Antônio, boa tarde, amigo Nonato. Registrar sempre a minha alegria, minha satisfação de poder estar aqui presente, participando e contribuindo, acredito que de forma bastante plausível, para um debate em sociedade. O assunto da semana vai desde, evidentemente, a fracassada visita do presidente da República à COP26 na Itália e os escândalos que por lá viveu e passou, até mesmo a uma tentativa de se modificar a norma, a lei brasileira, para incluir no escopo legal a prerrogativa de senador vitalício, o que seria já de cara uma excrescência, uma tentativa para o que já se sabe, os crimes do Bolsonaro terão penalidade, e há uma manipulação aqui do Centrão e de parte da sociedade, da elite brasileira, junto aqui banqueiros, especuladores financeiros, que querem mudar de toda forma a lei, de todo jeito, para impedir que esse bandido responda pelos seus crimes. Então, acredito que o momento é bastante pertinente para esse debate, não só político, mas jurídico também, o que se pode, o que não pode. A gente tem as chamadas emendas parlamentares secretas, isso não existiu no Brasil. Passado chamava-se mensalão, mensalinho, desvio de dinheiro, compra de parlamentar, e agora eles estão chamando de emendas secretas. E existem as questões, a questão dos precatórios, que são dívidas e contas que o governo deve pagar e vão furar o teto, né? A austeridade fiscal, que é uma responsabilidade, é uma marca dos governos brasileiros desde Fernando Henrique Cardoso, está sendo destruída ou desfeita, o que gerará a médio, curto e longo prazo um prejuízo imenso à população brasileira. Então é interessante o debate para que a gente possa, de certa forma, registrar e deixar ciente a todos que um dia, no futuro, ou até mesmo acompanhando o nosso programa, possa saber que esses debates foram trazidos à tona aqui no nosso Balanço Diário, aqui na TV Diário do Sertão. Um assunto extremamente sério, extremamente impactante, né, polêmico, onde há uma gama de denúncias voltadas à corrupção, em que a gente tem a oportunidade no seu programa, Fernando, de poder falar e dirimir, né, qualquer dúvida e qualquer pergunta que seja feita a respeito disso. Acredito que o momento para o Brasil, para a democracia brasileira, é extremamente delicado, extremamente perigoso e gerará, né, um prejuízo sem precedentes à nossa história. Eis o motivo de estarmos aqui. Muito bem, eu realmente já estava notando nos bastidores, agora estou assim, vendo, vocês realmente hoje estão bem mais inflamados, né, com relação a tudo que está acontecendo atualmente aí no cenário político, no cenário jurídico no nosso país, né, essa questão da PEC dos precatórios, que inclusive muitos dizem aí que já tem até um outro nome, é chamada PEC do calote, né? Muito bem, PEC do calote, tá certo? A questão também, o Ciro Gomes, inclusive, já soltou uma aí que não vai, provavelmente não será mais candidato, né, à presidência da República, e deputados avaliam, deputados já começam a dizer, né, que é uma saída honrosa de Ciro Gomes, usando exatamente esse argumento da questão da PEC dos precatórios, a chamada PEC do calote, tá? E para isso nós convidamos também hoje aqui um jurista, uma pessoa que tem totalmente preparo para falar sobre isso, um homem que é conhecedor das leis, tá certo? Que também tem as suas opiniões com relação, como cidadão brasileiro, né? Ele que já esteve aqui no programa algumas vezes, está de volta,
Ele já está comigo, não está, produção? Ainda não? Pois por favor, vamos doutor Paulo Sabino, que vai estar comigo por vídeo. O pessoal aí já está fazendo a conexão, tá certo? O senhor queria falar alguma coisa, professor? Quando eu estava comentando aqui, o senhor acenou? Fica à vontade. É porque o amigo Fernando Antônio citou o nome do, então, presidenciável Ciro Gomes. E aí existe uma relação muito direta entre a postura e a resposta da postura. Ele está ligado a um partido, que é o PDT, que se diz de esquerda e de oposição, e é muito difícil o partido, da qual você está ligado, está trabalhando, dar votos, e foram votos suficientes, não me falha que a memória, foram 9 votos, para que essa PEC do calote passasse. Então a postura do então presidenciável Ciro Gomes, ela é, de certa forma, condigna, ela é honesta com as suas ideias, com o seu discurso, e é esse o motivo pela qual veremos daqui para frente uma novela. Porque se essa PEC passar, Fernando, podem aguardar mais crise, mais inflação, mais desemprego, mais respeito ao que seria o dinheiro público, e aí é terra de ninguém. O Brasil entra numa situação em relação ao Fundo Monetário Internacional, em relação ao próprio mundo, aos investidores, que aí a gente perde completamente o sentido ou a segurança, e isso poderá, de certa forma, piorar o que já está pior. Então, era esse comentário que eu ia fazer. A questão de Ciro Gomes, se ele realmente coloca a candidatura dele pelo PDT à disposição, é porque a coisa está feia, a situação está séria. Porque o calote, ou essa PEC da precatória, é, na verdade, o direito que o governo pede para furar o que ele pode gastar no ano. Nós temos uma lei tributária extremamente dura, extremamente séria, que diz o que o governo pode gastar e o que não pode gastar. Agora eu me pergunto, a Dilma não furou o teto, a Dilma não deu calote nos precatórios, a Dilma fez o que eles chamam de pedalada fiscal, ou seja, transferiu uma área para outra. E assim, Nonato, foi caçada e condenada e recebeu uma série de acusações. E o que o governo faz agora, que é não pagar, que é desviar, que é inflamar ou insuflar as chamadas emendas parlamentares, que é um tipo de mensalão, que é um tipo de compra. Como é que você vai discutir agora direito tributário num país ou economia, se a gente não tem mais lastro, referência econômica? Nós estamos indo para um caminho, Fernando, que vai afetar todos de modo irreversível e extremamente sério. Muito bem. O doutor Paulo Sabino já está conosco, tá? Já está conectado. Doutor Paulo Sabino, boa tarde. Muito obrigado aí por encontrar espaço na sua agenda para estar conosco aqui até às 19 horas. Vamos começar com suas considerações iniciais, por favor. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, professor Herbert. Boa tarde, Nonato. Boa tarde a todos os ouvintes, internautas, todos que assistem a esse canal, um canal interativo, um canal que visa levar o conhecimento, as discussões importantes da nossa sociedade. E hoje, nessa tarde, eu me sinto novamente extremamente feliz pelo convite e poder participar. Não obstante não poder estar no estúdio, Fernando, e companheiro Herbert e Nonato, mas estou aqui para participar desse debate, dando a minha singela contribuição, as minhas opiniões, embora não sejam tão importantes e tão resolutas para o momento em que vivemos no país, mas todo cidadão deve se manifestar sobre esse momento sombrio que o país está vivendo hoje, decorrente de uma política que tem sido implementada pelo presidente Jair Bolsonaro e que tem encontrado eco, ressonância na Câmara Federal, com o seu presidente. Ontem, só abreviando e fazendo logo um comentário, ontem à noite e a madrugada de hoje, o Brasil foi sacudido com a aprovação dessa chamada PEC do calote. E, por ironia do destino, eu ouvia hoje pela manhã
as emissoras de rádio do sul do país e ouvi os comentaristas políticos, e alguns comentaristas falavam exatamente sobre as consequências da aprovação dessa PEC do calote. E uma coisa que ainda não foi observada, e agora eu acredito que já no período da tarde, não ouvi televisão hoje à tarde, nem olhei os principais jornais do nosso país, mas eu acredito que, como se analisava inicialmente o professor Herbert e Nonato, e você mesmo, Fernando, o que eu vejo é que nós, além de termos uma missão importantíssima de derrubar essa PEC em segundo turno na própria Câmara Federal, haverá, caso contrário, uma grande discussão jurídica sobre a modalidade que foi implementada ontem para ser votado essa PEC, né? As irregularidades dentro do regimento interno da Câmara são as mais absurdas possíveis, inclusive com a coleta de votos de parlamentares que se encontram no exterior e a vedação de participação de parlamentares que se encontravam no Brasil. Isso é coisa que, como já dizia antigamente, só acontece mesmo no Brasil e que nós somos obrigados a testemunhar no momento de dificuldade política, dificuldade sanitária e, acima de tudo, na dificuldade que o povo brasileiro vive com essa fome avassaladora que estamos presenciando. As pessoas voltando a catar lixo, as pessoas comprando no supermercado o pé da galinha para poder sobreviver. Isso é muito duro, ver os nossos irmãos brasileiros passando uma situação de dificuldade como essa e o governo preocupado em dar um calote nos precatórios para reservar esse dinheiro para comprar votos no próximo ano. Doutor Paulo Sabino, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Doutor Paulo Sabino, antes de entrar no assunto do dia, na nossa pauta, eu não poderia deixar de perguntar ao senhor, a TV Diário do Sertão, mais uma vez inovando, né? Amanhã nós vamos ter um debate aqui, tá certo? Os candidatos aí à presidência da OAB, tá? OAB aqui da Paraíba, né? E, obviamente, o senhor, como advogado, e grande advogado que é, grande jurista, eu gostaria de ouvir a opinião do senhor com relação a isso, né? A esse debate, todas as pessoas, estudantes de direito, advogados, as pessoas mais leigas também, poderem, né, assistir ao vivo esse debate amanhã, dia 5 de fevereiro, às 20 horas, aqui na TV Diário do Sertão. O que o senhor pode dizer a respeito disso, por favor? Qual a importância desse debate para a gente conhecer, para todo o pessoal do Sertão, principalmente? E aí? Fernando, eu diria logo de início, como costuma dizer nós aqui do Sertão, eu diria logo de cara a responsabilidade que tem a TV Diário do Sertão com a sociedade. A TV Diário do Sertão tem sido essa demonstração de levar a toda a sociedade as principais discussões que acontecem no país, no nosso estado, na nossa cidade. E com as eleições da Ordem dos Advogados do Brasil, o Diário do Sertão tem demonstrado esse compromisso de levar a discussão mais adiante. A Ordem dos Advogados do Brasil tem se notabilizado por ser uma instituição que tem defendido a sociedade brasileira. Nós estivemos presentes nos momentos mais cruciais da história do Brasil, principalmente na história mais recente, do golpe militar para cá. A OAB sempre esteve presente nos momentos decisivos e em defesa da sociedade. Então, esse debate que acontecerá amanhã aqui na cidade de Cajazeiras é muito importante e como salutar esse empreendimento que está sendo feito pela TV Diário do Sertão de levar a todos os advogados essa discussão. Eu queria apenas registrar com profunda tristeza o fato de um dos candidatos não vir ao debate, né? Não compareceu para decidir as regras, já confirmou que não estará presente, pelo menos as informações que eu tenho, e isso só demonstra a sua falta de compromisso com os advogados, a falta de compromisso com a
a publicidade que essa eleição precisa ter, a falta de respeito com a TV Diário do Sertão, que não é a primeira vez que faz esse debate, já tivemos outros debates aqui em Cajazeiras, da Ordem dos Advogados do Brasil, e, acima de tudo, por ser um veículo de respeitabilidade. Observe que na campanha de governador do estado da Paraíba, a TV Diário do Sertão reserva dias para esses debates, como fez nas eleições de prefeito no ano passado, em que fez debate com todos os candidatos dos municípios polarizados pela cidade de Cajazeiras. Então, o meu voto de agradecimento e respeito pela TV Diário do Sertão, que vai reservar esse dia para realizar esse debate entre os candidatos da ordem. E o meu voto de desagravo, né, a minha tristeza por um dos candidatos, né, inclusive o candidato oficial da atual presidência, de não comparecer a esse debate tão importante. Então, eu quero parabenizar a TV Diário do Sertão por esse evento, e o digo como advogado e como eleitor dessas eleições. Não sou candidato a nenhum cargo nessas eleições, já dei a minha participação como presidente da subseção da Ordem dos Advogados da Paraíba em Cajazeiras, por 2 mandatos, já ocupei o cargo de conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, mas nessa eleição, eu sou um mero eleitor que visa, né, com o seu voto, tentar mudar a história da Ordem dos Advogados do Brasil na seccional da Paraíba. Muito bem, doutor Paulo Sabino aí dando o seu parecer sobre esse evento. Amanhã você está convidado, hein? Amanhã, dia 5 de novembro, às 20 horas, debate aqui na TV Diário do Sertão, os candidatos aí à presidência da OAB, tá certo? Então, imperdível. São 17 horas e 48 minutos. Olha bem, vamos entrar agora na nossa pauta, tá? Eu tenho um videozinho aí rápido, um vídeo, que eu gostaria que vocês 3 prestassem bem atenção. E logo depois do vídeo, vamos começar aqui pelo Nonato Saraiva, falando algo a respeito do que nós vamos passar nesse vídeo agora. Por favor, produção, solta o vídeo. Se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado. E as pessoas que se fizerem irão para a cadeia por atentar contra as eleições e contra a democracia no Brasil. É o voto, presidente. Muito bem, aí está o ministro Alexandre de Moraes, tá? Nonato Saraiva, e aí? Você está vendo que os ânimos estão realmente exaltados, assim como vocês, né, que já iniciaram o programa. O professor Herbert Melo falou aqui, e ele não vai dizer que não falou, porque ele não é homem disso, mas saiu da boca dele, chamando aqui o atual presidente da República de bandido, tá? Falou isso aqui agora há pouco. E está todo mundo assim exaltado. E aí, Nonato, o que você pode dizer a respeito das palavras do ministro Alexandre de Moraes? Foi interessante, boa tarde. Paulo Sabino, né, já está presente no nosso debate. Foi interessante essa repetição, se houver repetição, houve, quer dizer que houve. Vai passar a ser crime a partir daqui para frente? A gente participou de algo que interferiu no processo eleitoral, com a conivência de todas as cortes desse país. Fernando, não sei se você parou para pensar que antes do golpe, antes de golpearem a Dilma, né, e agora a gente está vendo pelo calhamaço de crimes, como o Herbert muito bem citou, que esse presidente, não só ele, mas toda a sua trupe cometeram de lá para cá. Temer comprou o Centrão para não ser julgado, certo? Com aqueles votos estranhos da própria Rosa Weber, dos outros, né, que ele tinha certeza da impunidade. E isso foi lastro, isso abriu lastro para que o Bolsonaro continuasse, né, e entrasse na sua campanha e na sua gestão usando os mesmos métodos, certo? Até então a gente tinha um certo
respeito exacerbado pelas Cortes Supremas, pela Justiça, como ainda tenho, pela verdadeira justiça desse país, e a gente achava como fosse quase algo inacessível, inatingível, até a nossa participação diante deles. Aí nós vimos o quê? Um juiz que mal sabia falar português, avacalhou com a economia do país, quebrou a indústria nacional, usou métodos nada ortodoxos ou constitucionais, ideologizou a jurisdição na política. Nós tivemos o início do que aconteceu, do que se formalizou como a era dos juízes midiáticos. Isso começou no TCU, que não são juristas, não são políticos que passam a julgar as pessoas depois de serem nomeados, né, o caso de Vitalzinho aqui, pelos presidentes. A atuação do Augusto Nardes, que estava extremamente envolvido em 3 crimes, inclusive na Operação Zelotes, de ir à TV Cultura, declinar seu voto, antecipando a condenação à presidenta Dilma, ali eu já comecei a dizer, o que é que está havendo com a justiça brasileira? Isso vai ter continuidade ou vai parar? Isso continuou. Aí surgiu a figura do Sérgio Moro, surgiu os tribunais de exceções plantados, né? Quer dizer, os caras programaram algo a partir daí. Começou com Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa plantou tudo isso aí, e assim que condenou quem ele queria condenar, antecipou sua aposentadoria em 10 anos e se picou para o exterior. Está até denunciado nas Panama Papers, seu filho também, nessas questões, e alguém abafou com outros casos. Então, atuações desses juristas no meio judicial nos preocupa. Preocupou com Joaquim Barbosa, porque quando foi julgar o PSDB, que ele era ligado, saiu fora. Por que não continuou da mesma forma? O que leva um juiz de uma corte a tomar uma atitude dessa? Aí apareceu a figura estranha do Sérgio Moro, que eu acho que o Moro foi em relação à família, o pai colocou em relação ao ex-ministro Aldo Moro, da Operação Mãos Limpas na Itália, até aquele paletó preto dele que nunca largava, acho que nem lavava, né? E formalizou um tribunal de exceção com juízes ridiculamente expostos à forma tendenciosa de conduzir processos. A gente viu o TRF4, que diz que leu quase 20 mil páginas em uma semana, em 3 dias, né? Juízas que declinavam também posturas ideológicas em diálogos, que foi exposto vergonhosamente no The Intercept Brasil, que colocou diálogo entre eles, programando condenações e condenações. Manda o processo que eu condeno. Ah, mas não tem prova, manda assim mesmo que eu condeno. Esse tipo de atitude feriu de morte a Constituição. Isso continuou, e deu margem a que pessoas como Bolsonaro questionem até a própria justiça, tipo assim, eu posso fazer o que eu quiser. Se Temer não foi punido, se Aécio não foi punido, se Moro não foi punido até agora, por que Moro não foi punido? Moro quebrou a indústria nacional. Moro fez um acordo espúrio com empresas americanas, em acordo de leniência, dizendo que tinha tido prejuízo com a Petrobras, e nesse prejuízo eles elencaram um valor lá que passaram 80% de volta para Sérgio Moro, que desses 80% metade ficou para a União, e metade Moro e Dallagnol criaram uma ONG de Curitiba para gerenciar esse dinheiro, que é ilegal. Você não pode ser premiado por estar à frente de um caso, principalmente um juiz nacional. E enquanto isso, a Corte Suprema deixava Sérgio Moro fazer o que quisesse. E essas atitudes interferiram no processo, até chegar a prender um candidato com vitória em potencial, em detrimento do seu candidato de preferência, fazer um jogo para chegar ali a ser ministro e tentar presidente, quem sabe o ministro do STF. Usou como um intermediário para que as empresas estrangeiras, concorrentes das nossas, quebrassem a nossa empresa, com essa história de corrupção que a gente vê hoje nas rádios. Paulo Sabino colocou muito bem a questão das opiniões das nossas emissoras de rádio, em que se reverberam essas atitudes estranhas que estão acontecendo, como se fossem normais e corretas, e não são. Por quê? Quando você, eu digo e repito várias vezes, em nenhum país do mundo se fecha sua indústria nacional, suas estatais que dão lucro, com essa história de eu vou fechar porque tem corrupção na empresa. Você prende o corrupto, mas o país não pode parar. Mas se você quer parar o país parando as empresas, aí já é um processo, e você está conivente com isso. Para isso acontecer, teve toda uma proteção do aparato jurídico da Corte Suprema até o juiz lá embaixo.
Porque como é que você admite que um juiz a truque de Sérgio Moro fez o que fez durante tanto tempo sem punição? Isso deu margem para que o presidente que está aí faça o que bem entende. Porque ele disse, eu não posso ser punido, porque abriram precedente para as minhas atitudes. E ele sabe que está, certo? Que está ultrapassando os limites da Constituição. Está ferindo de morte a Constituição. Cada atitude que esse presidente tomou desde que foi eleito, foram todas criminosas. Não há um projeto digno desse presidente, a não ser. Qual o projeto do presidente Bolsonaro é um grande projeto de destruição de tudo que foi construído. De tudo que foi construído. Usando este artifício. E o que é mais grave, Fernando, é você ver que quando chega no momento de ter uma punição, certo? O que foi que manteve... Eu vou chegar agora no cerne dessa questão. O que levou o Bolsonaro a ser eleito? Uma política determinada de fake news, de mentiras, que houve, interferiu no processo e ele foi eleito por isso. E o cara chega agora e dizer, se houver novamente o que houve, vão ser punidos. E por que não puniu quando houve? Não havia justiça no país? Ou eles não estavam acostumados, foram pegos de surpresa com o advento das fake news? Se fake news é notícia mentirosa, quem transmite ou retransmite notícia mentirosa é criminoso. E quem se beneficia da mentira também. Então, se você cometeu um crime e você foi beneficiado há 3 anos atrás, e chega o momento de você ser julgado, você tem que ser punido agora. E não abrir um precedente e dizer, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Se fizerem agora, serão condenados. E por que não foram condenados no verão passado? Não tem sentido. Então, é essa a nossa preocupação, que dá muito pano para as mangas, e vamos ver o que é que vai dar. Muito bem, Nonato Saraiva, doutor Paulo Sabino, o que é que o senhor quer acrescentar aí na fala a respeito desse trechinho do vídeo aí que nós passamos com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes? O que é que o senhor quer acrescentar? Fique à vontade. Veja bem, Fernando, a manifestação, a posição de Nonato com relação a essa questão, ela é irretocável. A posição do Nonato demonstra efetivamente o seu conhecimento sobre esse amplo espectro que envolve o Poder Judiciário brasileiro. E relativamente a esse caso específico de Alexandre de Moraes, eu diria que o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem se notabilizado, tem ficado registrado, que se trata de um tribunal político, né? Infelizmente, as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, às vezes elas vão de acordo com o humor do momento. Doutor Paulo Sabino, desculpe eu atrapalhar o senhor, e já atrapalhando, quando o senhor fala num tribunal político, nós entendemos que não deveria, tá? O senhor não acha que houve uma espécie de... eles se acovardaram, podemos assim dizer? Qual a opinião do senhor em relação a isso, por favor? Exatamente. Essa é aonde eu iria chegar para dizer o seguinte, o tribunal perdeu a grande oportunidade de demonstrar a sua isenção, né? Ele decide de acordo com o humor do momento. Então, não caçou a chapa Bolsonaro e Mourão, mas caçou um deputado Francisquini que praticou o mesmo fato. Então, o que nós observamos é exatamente uma falta de coerência nessas decisões. As questões que são decididas no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, nós temos lá, costumamos dizer isso no nosso dia a dia jurídico, lá tem decisão para todos os lados, né? Vai depender do relator que está julgando o processo, do momento político que se está atravessando. Entretanto, o meu pensamento é que, se havia uma regra que impedia aquele impulsionamento de mensagens daquela forma, a utilização de fake news, que isso atrapalha sensivelmente a eleição, eu não estou aqui, aí eu faço uma pequena reserva. Eu não digo que tenha influenciado 100% na vitória de Bolsonaro. Eu não posso dizer isso. Mas que influenciou na eleição, influencia. Aquelas pessoas menos desavisadas, aquelas camadas que não escutam bem os jornais, que não têm um senso crítico sobre determinadas situações, recebem as fake news e se decidem pelas fake news. E esse impulsionamento através de robôs
é proibido. Então, não teria o tribunal que dizer que iria postergar isso para a próxima eleição. Que todo mundo já sabia que o resultado era esse, já sabia. Observem, e aí, Fernando, se vocês fizerem um pequeno retrocesso das reportagens, um dia antes do julgamento perante o TSE, o vice-presidente Hamilton Mourão foi perguntado sobre como seria o resultado do julgamento. Ele disse, olha, esse julgamento só termina em dois sentidos. Ou ao voto do relator e alguém vai pedir vista para manter sobre a nossa cabeça a espada de Damocles, ou senão não vai dar em nada. Ou senão não vai dar em nada. E é o que aconteceu. Não deu em nada. Não adianta ninguém vir proferir voto fazendo advertências para o futuro. Porque o futuro está muito distante para que a gente possa julgar os fatos que sequer imaginamos que poderá acontecer. Agora, que o tribunal amarelou, ele amarelou. Isso aí, não tenha nem dúvida, não teve coragem de caçar a chapa do presidente Jair Bolsonaro e de Hamilton Mourão. Que houve a conduta ilícita, houve. Havia de punir, sim, mas não teve coragem de praticar a justiça que todos estavam esperando, pelo menos aqueles que, não por uma ideologia partidária, mas por entender que efetivamente a lei deve ser aplicada com aquela regra que todos nós conhecemos. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. E ela tem que ser aplicada para todos. Muito bem, doutor Paulo Sabino, brilhantemente fazendo a sua análise aqui. Nonato, você disse que tinha algo a acrescentar à fala do doutor Paulo Sabino, sim, pois sim, não? Sim, ele colocou em relação ao comentário de Mourão, certo? O Bolsonaro ficou esperando o resultado dessa eleição, que para ele já era óbvio, já era certo, para tomar posturas mais vergonhosas ainda lá fora. Porque os seus informantes disseram, ela não deu em nada. Gargalhando da justiça brasileira. E aí, qual foi o principal crime? Que foi a tônica da campanha do Bolsonaro e continua sendo. O Alexandre de Moraes foi um dos principais afetados. Foi um dos caras mais... Acho que foi mais agredido que o próprio Lula. Sua família ameaçada, né? O Lula teve prejuízos lá, consequências naturais, não estranhamente naturais, mas o próprio Alexandre de Moraes e muitos ministros tiveram ameaças fortes e diretas de gente financiada por esse governo que está aí. E foi provado que foram financiados. Eu nunca vi isso na história do país. Nunca. Pessoa sem nenhuma qualificação ia na frente do Palácio do Planalto, ficar lá 3 meses acampado, e a Polícia Legislativa protegendo, e eles com todo tipo de situações contra as instituições, na cara das instituições, jogando fogo de artifício, dizendo que ia matar, esganar o ministro do Supremo. Você quer o que mais? Qual a sua preocupação depois disso tudo, que chega a hora de você julgar esse povo que está reverberando o discurso do presidente? Você dizer, não, eu vou recuar agora, eu não vou caçar a chapa toda não, porque quando foi para caçar a Dilma, a gente também só caçou a Dilma, não caçou o vice. Portanto, o processo foi dado entrada de forma incorreta, né? Não, esse é o posicionamento do STF. Não, porque se a gente caçasse agora, por que não caçou a chapa? Sempre tem uma desculpa. Agora a gente tinha que caçar, ou só o Bolsonaro, não podia caçar o Mourão. Não tivemos substanciação. Primeiro, podíamos causar um problema, um distúrbio seríssimo para a situação política do país neste momento. Você quer distúrbio maior para a situação do país do que uma vergonha mundial e o povo comendo lixo nas ruas? Ouço. Nós já sabemos na história passada do país que eu não imagino se a gente chegou em algum momento tão fundo em tanta irracionalidade. Eu não vi ainda coisa igual. Então, aí, quando ele foi pressionado, foram pressionados por pessoas intelectuais da área, eles disseram, não, a gente esperou chegar mais substanciação para fortalecer o calhamaço de provas que a gente tem contra ele, que pode até tirá-lo da disputa, se ele continuar fazendo o que fez. Mas ele fez, e por que não foi julgado pelo que fez? O que abriu margem para isso? O que aconteceu com isso?
Mal o Alexandre de Moraes carimbou seu posicionamento, os gabinetes de ódio que foram expurgados das redes sociais, do Twitter, do Facebook, do Zap, eles entraram no Telegram e acessaram o iFood e começaram mais cruéis que antes e mais agressivos ainda. Certo? Quer dizer, eles perderam medo da punição. A atitude do STF levou a essas pessoas que são criminosas continuarem cometendo crimes, acobertados por uma atitude que não foi séria, foi frouxa. E o próprio presidente gargalhou. E lá na Europa lançou outro fake news, que já foi processado e foi desmentido na Espanha, em Portugal e toda a América Latina, que foi da Cristina Seguí, que atrelou as esquerdas e os partidos socialistas da Espanha, Portugal e América Latina a narcotráfico colombiano. E o presidente abriu a boca entre gestores mundiais e falou isso. Ele proferiu um crime, ele cometeu o crime para o mundo todo. O presidente acha que aquele pessoal que está lá no COP26, no G20, não conhece o país. Cada membro que está lá conhece a situação intrinsecamente ligada, interna e externa de cada país. Qualquer presidente, qualquer membro que está lá conhece a situação do Brasil muito mais. Não adianta um presidente chegar lá e dizer: lá a situação do meu país não é bem assim não, como vocês estão dizendo. Lá eu tenho popularidade, a Petrobras está dando problema. Como é que um cara vem dizer que sua maior estatal está dando problema, é problemática? Quer dizer, o pessoal fala: hã? Eu estou ouvindo isso? É a primeira vez que um presidente... Eu passei por um problema aqui, que uns parentes foram vender uma casa. Você vai vender uma casa, você nunca pode dizer que seu carro tem problema, Fernando. Você tem que dizer que seu carro é o melhor do mundo. Como é que um presidente vai para lá e acaba com um país? Que a maior empresa hoje, superavitária, que dá lucro, é a Petrobras. Então o cara continuou disseminando fake news claramente. Por quê? Porque ele riu do posicionamento do STF, gargalhou, brincou com a justiça brasileira, continua brincando, e depois disso chegou onde a gente vai entrar no próximo bloco, que é continuar comprando deputados e senadores para se manter no poder e talvez escapar das punições com o Senado vitalício. Até que ponto? Onde nós iremos chegar? Olha, veja bem, eu gostaria de ouvir o professor Herbert Mello e depois também ouvir o doutor Paulo Sabino sobre o que eu vou dizer aqui, tá? Resumindo tudo isso, veja bem, nós temos aí hoje, como presidente da Câmara, o Arthur Lira. E o Arthur Lira, o que é que ele está fazendo lá? Sentando em cima de processo. A verdade é essa. Já foi falado no programa anterior, que não é a temática de hoje, né? Que a gente está se perguntando, doutor Paulo Sabino, daqui a pouco o senhor fala sobre isso, eu vou ouvir o professor Herbert, afinal de contas, será que nesse nosso país ainda vai existir uma palavra chamada impeachment? E eu pergunto aqui ao professor Herbert, depois quero ouvir o senhor, doutor Paulo Sabino, o que vai ser da nossa justiça depois de tudo isso que a gente está assistindo hoje no Brasil? Professor Herbert Mello. Eu mandar uma boa tarde, meu amigo Paulo Sabino. Boa tarde, Paulo. Alegria estar aqui com você nesse bate-papo informativo, político e jurídico. Fernando, eu já havia comentado sobre isso aqui no nosso balanço diário. Diante das denúncias sobre o presidente do Brasil, o Jair Messias Bolsonaro, eu não acredito que no futuro esse instrumento, que é uma joia da coroa, né, uma joia da nossa legalidade, da nossa democracia, eu não acredito que nenhum outro presidente vá tão longe quanto Bolsonaro. Por isso que eu duvido que o impeachment vai ser um instrumento demodé. Porque não é possível que quem entrar lá, quem chegar a assumir essa cadeira, que se realmente não houver um outro golpe, ou alguma outra jogada ou manipulação, Bolsonaro não ganha, e eles já estão articulando exatamente essa derrota do Bolsonaro. Eu não acredito que o impeachment vai ter... Assim, eu não consigo avaliar o parâmetro jurídico e político para tal, não. Por isso que eu digo que o impeachment, a última pessoa que sofreu impeachment foi a Dilma. Porque realmente, né, foi tudo manipulado. Ou haja um impeachment que seja de interesse daqueles que estão lá, né, que são os deputados, que vivem e sobrevivem e se alimentam e devoram as emendas parlamentares. Eu particularmente acho isso, eu penso isso.
Aí quando a gente fala de TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, que acovardou-se, eu lembro muito de uma frase, de uma gravação do Romero Jucá. Eu acho que o amigo Donato lembra, o professor Paulo Sabino também lembra, né, virou música, virou jingle e tal, né, onde o Romero Jucá diz, olha, vamos fazer um acordão com os poderosos do Brasil, com o Supremo, com tudo. E é o que está acontecendo. Bolsonaro não vai cair, não é porque ele não cometeu crimes. A CPI da Covid entregou um relatório. Verdadeiro dossiê. Um dossiê, um malha-massa. Assim, não tem o que dizer. Agora, a questão todinha no Brasil, que eu acho que isso deveria ser repensado, deveria ser modificado, é a nossa, digamos assim, politização do direito. O direito deixa de existir e o que passa a existir é uma vontade política. É o jogo da barganha, de quem pode comprar mais, de quem pode pagar mais. E o governo? Quem tem o governo na mão, quem tem o poder na mão, ele tem uma torneira aberta para fazer o que ele quiser. E, diferentemente de outros gestores que tiveram mais ética, mais postura, Bolsonaro não tem a menor ética, não tem a menor postura. Não são só as declarações de que a Covid transmite AIDS, como ele fez lá na Itália, repetiu essa piada, né? Piada não, esse crime. Mas, assim, ele sabe, de certa forma, negociar, ele sabe a quem comprar. Lendo na Folha de São Paulo esses dias, a informação que nós obtivemos é que quem manda no Brasil é um banqueiro chamado André Esteves. Ele é um dos membros do BNCG Pactual, né? E é ele quem decide com lira ações que poderão ser votadas ou não na Câmara. O Guedes, por exemplo, que deveria ter sido afastado, e não foi, e nem vai, porque ele não quer, porque a mina dos olhos é a Petrobras. Me permite só uma parte, pode falar. Só uma parte. Pode falar. Agora você me lembrou bem, tocou no assunto que eu ia esquecendo. Em nenhum país do mundo, um ministro da Economia e um presidente do Banco Central pego com contas em paraísos fiscais, com offshores, se beneficiando pela alta do dólar e a queda de sua moeda nacional, se mantinham podem se manter no poder, seriam presos, muitos até suicidam se fosse na Ásia. Existe uma legislação específica para isso. Né? Há um conflito de interesse específico. Mas, enfim, então o que é que o Tribunal Superior Eleitoral fez? Avaliando o prejuízo político, que não deveria existir, o direito, como diz o professor Paulo Sabino, é para todos, e de forma universal, né, de forma geral. Então, avaliando a possibilidade de ter um prejuízo político com isso, evita o embate, né, de frente com o Bolsonaro, né, com o grupo político ligado a parlamentares de modo geral, e realmente, de certa forma, engavetam um processo que é crime, e já havia legislação, há legislação sobre isso, né, os disparos ou a utilização de milícias eletrônicas é um tipo de crime. Uso de TV pública. E que afetou diretamente a eleição de 2018, colocando, de certa forma, a responsabilidade agora para o povo. Em um país que está sendo, de certa forma, manipulado e, de certa forma, preparado para tentar engolir a fase 2 desse projeto de poder, que é destruir o que nós construímos nos últimos anos, destruir o poder, o capital do trabalhador e transformar o Brasil, já é um país pária, em um país dependente exclusivamente do poder econômico internacional. A Petrobras, Nonato, é a menina dos olhos. É quem eles querem, de uma forma ou de outra, tomar de maneira definitiva. O Brasil não deveria pagar o combustível em dólar. Nós vendemos o combustível em real. Teríamos que pagar em real. Hoje os estudiosos aí, os engenheiros e todos aqueles que estudam essa questão econômica dos combustíveis do petróleo no Brasil, dizem que o combustível no Brasil não deveria passar de 2,80, que é o valor máximo que se paga no petróleo brasileiro. Esse valor que se paga no Brasil do petróleo é o valor que os países que não produzem petróleo pagam, porque eles pagam por um produto que eles não têm, que eles não conseguem produzir. Então, há no Brasil hoje, e assim, a gente vai perdendo de certa forma a esperança numa melhora, uma orquestra do mal que organiza todas as ações para que as coisas sejam dessa forma, para que o Brasil seja ainda um país corrupto e que a gente possa blindar, né, algumas mudanças com o Supremo, com tudo, com o TSE que acabou, de certa forma, se omitindo
de tomar as ações com base jurídicas, apesar de dizerem terem provas. O mais engraçado é isso, né? Nós temos provas, mas não existe conveniência na justiça. O direito ele tem que agir, o professor Paulo Sabino pode falar sobre isso, o direito ele tem que agir de forma inconteste em todas as ações para fazer valer a lei. Muito bem, professor Herbert Melo. Olha, já o doutor Paulo Sabino vai falar, tá certo? Eu quero agradecer aqui a audiência, a Maria Costa. Boa tarde, meu amigo Fernando, na escuta aqui em Uiraúna. Muito obrigado a todos, em todas as cidades aí, onde está chegando aí a nossa imagem, o nosso som. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Edilson Lima, boa tarde. Núbia Cavalcante. Boa tarde, Nonato, Herbert, o programa é outro nível. Boa tarde. Marilene Soares, Miriane Tavares, está aqui dizendo, o Brasil precisa de Lula de novo, para que o pobre possa ter os seus direitos e principalmente o direito de comer carne. Olha aí, a Núbia Cavalcante está dizendo aqui o seguinte: no governo de Bolsonaro existem dois tipos de eleitores, os empresários defendendo seus interesses financeiros e aquele com distúrbio mental e intelectual. Fala Núbia Cavalcante. Antes de falar com o professor, com o doutor Paulo Sabino, eu gostaria de falar com vocês sobre a live que vai acontecer amanhã, dia 5 de novembro, do Definição Colégio e Curso. Olha aí, gente, live de lançamento, matrículas 2022, apresentação da escola, explanação da ação matrículas 2022, eventos internos, projetos escolares, sorteio de matrículas, apresentação cultural. Essa live vai ser conduzida pela Flaviana Dantas, pelo Francisco Dantas e pela Elidiane Vieira. Olha, é imperdível, hein? Amanhã, 5 de novembro, às 18 horas, no Instagram, @definição Colégio e Curso. Imperdível. Quero falar também com você que está pensando aí em fazer a tua faculdade, né? Aí a faculdade você começa a pensar, poxa, mas tem a questão do tempo, eu vou fazer EAD, ensino à distância. E faculdade EAD, o nome é esse, não tem outro não, viu? É Unicesumar. Vejam só, vamos ver o vídeo. Sabe quando te dá um clique? Tá aí, esse foi o meu. Depois desse clique, eu comecei a aprender de onde eu estivesse. Tenho aulas de qualidade, com os melhores professores me preparo para o mercado de trabalho. E tenho tudo isso bem perto de mim. Mas o mais legal é saber que a cada clique eu fico mais perto de realizar os meus sonhos. EAD Unicesumar. A cada clique, você é mais perto. Unicesumar, cursos nota máxima no MEC, hein? É esse o lugar, não tem outro. Unicesumar, ok? Estou falando aqui com o doutor Paulo Sabino, advogado, o ativista, engenheiro, desenhista, Nonato Saraiva e também o professor Herbert Melo. Olha, eu vou a um rápido intervalo, é o primeiro intervalo do programa, para você tomar aquela aguinha, né? Quer ir no banheiro, aproveita agora, volta rápido. Quando eu voltar do intervalo, eu já volto com o doutor Paulo Sabino, colocando aí a opinião, a fala dele no tema que a gente está discernindo nesse momento. Balanço Diário volta já!
seu carro onde pode confiar. Sandro Baterias é o melhor lugar. Sandro Baterias é profissional. Sandro Baterias tem tudo que preciso. Aqui o cliente é amigo. Sandro Baterias. Baterias, peças, acessórios e lubrificantes em geral. Com os melhores preços em Cajazeiras e toda a região. Rua Venâncio Neiva, número 37. Telefone 3531-2538. E na Avenida Padre José Tomás, número 424. Telefone 3531-4175. Aqui no Supermercado Cajazeiras você encontra uma grande variedade de utensílios para a sua casa, com as melhores marcas e preço que cabe no seu bolso. Então, na hora de comprar utensílios para a sua casa, venha para o Supermercado Cajazeiras, que estamos lhe aguardando. Supermercado Cajazeiras, vocês são a razão de existirmos. Sabe onde você encontra o melhor para a sua casa com as melhores condições? No Lojão Rio do Peixe, é claro. Lá você encontra móveis, eletros, colchões, celulares, informática, tudo para renovar a sua casa. Quer preço? Quer prazo? Quer promoção? Então vá para o Lojão ou compre sem sair de casa. É só acessar lojãoriodopeixe.com.br e conferir todas as nossas ofertas. Lojão Rio do Peixe, 30 anos. Aqui é fácil comprar. Conheça o conforto e a sofisticação do Volkswagen Taos. O Taos tem um interior amplo e muito confortável. A sua maior distância entre eixos fornece mais espaço para todos os passageiros e um excelente espaço de carga. Também se acrescenta ao conforto seu perfeito acabamento e a distribuição do painel de tecnologia avançada. Ah, isso sem falar no banco ergonômico de 8 regulagens elétricas. A iluminação ambiente tem 10 opções de cores para dar uma atmosfera única para sua viagem, seja para ter uma visibilidade confortável de noite ou simplesmente personalizar seu passeio. Além do incrível teto solar panorâmico que, apesar do nome, também permite ver a lua. Sinta, conecte, proteja, apaixone-se. Conheça o Volkswagen Taos. Volkswagen. A farmácia que, além de fórmulas, entrega resultado para seu tratamento, chegou. Manipulados, a farmácia de manipulação de Itaporanga, da nossa terra. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Estamos de volta com o programa Balanço Diário, o seu programa do início de noite. São precisamente 18 horas e 24 minutos. Olha, você que está procurando aquela promoção, hein? É novembro, é mês da Black Friday. E o Atacadão Mega Torra está também nessa onda. Vamos ver!
Atacadão Mega Torra. O mês inteiro de ofertas Black. Porra, é só uma vez por ano. Esse é o mês de comprar barato. Tapete J Serrano só R$19,99. Blusas de festa com gripe de R$30 por R$9,99. Calça jeans Cadore de R$70 por R$29,99. Bermuda e moletom e camiseta de até 50 por R$19,99. Atacadão Mega Torra. No mês da Black Friday. Corra, esse é o mês de comprar barato. Muito bem, Atacadão Mega Torra é o mês inteiro de desconto, hein? É o Black Friday, vai lá. Também você não pode deixar, atenção, você que está pensando aí comprar o teu óculos, a tua armação, a tua lente, o teu relógio, o lugar é na Ótica Agraciosa. Não tem outro. Vamos ver. Renovar seus óculos de grau nunca foi tão fácil. Na Ótica Agraciosa você encontra peças com preços acessíveis. Armações por 10 vezes de R$19,90. Temos lentes de visão simples a partir de 10 vezes de R$14,40. E multifocal a partir de 10 vezes de R$24,60. E na compra dos óculos de grau completos, armação às lentes, você ganha consulta. Visite a Agraciosa de Cajazeiras e faça o melhor negócio para a sua visão. Com facilidade no pagamento e certificado de originalidade. São mais de 45 anos de credibilidade. A Graciosa, você merece esse presente. A Graciosa, você merece esse presente. Muito bem, doutor Paulo Sabino, advogado, jurista, está aqui conosco ao vivo. Doutor Paulo, e aí, o que o senhor pode acrescentar aí na fala de Nonato Saraiva e professor Herbert Melo? À vontade. Fernando, eu ouvi aqui atentamente essa sua interpelação sobre esse momento em que o nosso país, ele se ressente de decisões mais fortes com relação até mesmo ao possível impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Eu queria fazer aqui 2 pequenos comentários antes de adentrar essa discussão. O primeiro comentário é sobre esse ilustre desconhecido que assumiu a presidência da Câmara Federal. Foi colocado lá, com a ajuda do Centrão, a ajuda de Bolsonaro, exatamente para fazer o que ele está fazendo. Então, não se engane ninguém que achar que isso aí é roubos de momento. Não é. O Arthur Lira, ele entrou na presidência da Câmara para fazer o que ele está fazendo. Isso é a grande verdade. O segundo ponto é só voltar um pouquinho aqui na história. Em 1963, o Brasil teve um pequeno incidente diplomático com a França em relação à pesca da lagosta. Inclusive, esse episódio ficou conhecido como a Guerra das Lagostas, né? E naquele momento, daquele incidente diplomático, atribuem ao então presidente da França, Charles de Gaulle, uma frase que ele disse que o Brasil não é um país sério, né? E aí, para chegar onde eu quero na minha conclusão, para chegar nesse discurso, Jarbas Passarinho, muito conhecido, foi político militante na época do golpe militar, foi ministro e etc. E aí Jarbas Passarinho, uma vez, ele se reportando a essa frase de Charles de Gaulle, ele disse o seguinte, ele disse, olha, nós precisamos tirar uma coisa boa, né, dessa frase que foi dita, porque, na verdade, essa ofensa é uma ofensa que nós nos orgulhamos, né, porque fez com que o Brasil fosse tratado como um país alegre, a alegria do brasileiro, e que etc. Só que há uma discussão de alguns historiadores sobre essa frase, inclusive se atribui também a um ex-embaixador do Brasil na França, chamado Carlos Alves de Souza. E aí, nesses comentários que se faz, diz que, na verdade, o Brasil ganhou a cara do descaramento. Era aí onde eu queria chegar. A cara do descaramento. Aqui no nosso sertão, a gente costuma dizer que fulano é descarado, né? Quando ele não tem um bom caráter. Aquilo é um descarado.
né? Então, se atribui ao Brasil esse descaramento. E esse descaramento nós estamos observando agora. Nós estamos vendo uma Câmara Federal totalmente venal, né? E eu começo dizendo pelos deputados federais paraibanos, aqui vai minha crítica. Eu sei que a nossa entrevista será reproduzida e eu estou fazendo essa crítica para poder ecoar. Nessa votação da PEC do calote ontem, dos 12 deputados federais paraibanos, 2 não compareceram para votar, né? 2 não compareceram. 1 votou contra e 9 votaram a favor dessa PEC. Ou seja, todos esses 9 deputados federais que votaram a favor dessa PEC, ele tem seus interesses pessoais nesse voto, para receber suas emendas, para garantir que vão repassar suas emendas para os municípios e vincular esses prefeitos, a esses políticos daquele município, a sua postulação nas próximas eleições. Isso é muito feio, isso é muito triste na classe política brasileira. Então, como é que nós podemos hoje imaginar que seria a votação de um impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro? Como seria a votação? Seria o maior desastre. Aí sim, porque se alguém tentasse levar adiante esse processo de impeachment, que nós sabemos é um processo político, apura-se um crime de responsabilidade, entretanto, esse processo ele obedece a um procedimento bicameral. A Câmara Federal recebe a acusação e o Senado vai julgar. Mas aí como seria essa votação? Diante de circunstâncias que acontecem no nosso país, aonde se decidem mudar o regimento por uma portaria, um ato da presidência, muda-se o regimento interno da Câmara Federal para possibilitar o voto de parlamentares que nem no Brasil estão, como votar um impeachment? Então, Fernando, eu acredito na instituição chamada impeachment, né? Que na sua tradução se chama impedimento, né? Se chama impedimento. O fato, quando se cassou Dilma através de um impeachment, e aí eu faço só uma correção, acho que no comentário de Nonato, que eu disse, só cassou Dilma, não cassou o vice. Na verdade, o ato criminoso de responsabilidade que era atribuído naquele momento, que eu sempre disse que não existia motivação nenhuma para aquele processo, a única motivação era política, foi somente contra Dilma, né? Então, por isso que quando a gente vai e volta, entra nessa discussão do impeachment, eu costumo dizer 2 coisas sobre o impeachment. Primeiro, só se faz o impeachment quando se tem um vice para assumir. Naquele momento de Dilma, tinha Temer, que era o mais interessado que Dilma pudesse cair para que ele pudesse assumir a presidência da República, inclusive articulou dentro do Congresso Nacional a queda de Dilma. E segundo, quando temos efetivamente um Congresso Nacional voltado aos interesses populares. E hoje no Brasil, infelizmente, nós não temos um Congresso que esteja preocupado com os problemas do povo. Nós estamos aí beirando 20 milhões de desempregados. Nós estamos hoje com uma economia informal de pais e mães de famílias trabalhando nas ruas, e a gente vê isso na própria cidade de Cajazeiras, sai à noite na cidade de Cajazeiras, que vocês vão ver o grau de informalidade, mesmo nesse período de pandemia. Isso é muito triste para o nosso país. E tudo isso não tem um culpado só, são vários culpados. E entre esses vários culpados está essa desastrosa política econômica que foi trazida por esse cidadão que hoje é o ministro da Fazenda do Brasil, que foi acusado de manter offshore nos paraísos fiscais. Isso não acontece em país nenhum do mundo. Se ele estivesse num país onde temos uma democracia sedimentada, ele teria sido demitido. Ou ele teria criado vergonha na cara e pedido demissão. E se fosse nesses países mais rigorosos, ele já estava no paredão de fuzilamento.
porque ele está roubando o nosso país. Ele fez com que o dólar entrasse numa gangorra para que ele ganhasse, ou ele lucrasse com essa gangorra do dólar. Isso é um absurdo. A Câmara Federal, o Congresso Nacional, não tem coragem sequer de ouvi-lo. Então, nós estamos, nesse momento, tendo que nos resignar através de canais como esse, Fernando, que você abre para o povo brasileiro, para o povo da cidade de Cajazeira, paraibano, ouvir, se manifestar, se posicionar. Porque se depender dos nossos políticos, é uma tristeza. Eu queria fazer uma interpelação muito interessante aqui nesse seu programa, que ele é muito bem ouvido. Eu queria que os deputados federais do PSDB, partido que se diz oposição ao presidente capitão Jair Bolsonaro, e que tem um candidato a presidente da República, aliás, tem vários, inclusive vai fazer prévias dentro do partido para decidir quem será o candidato de oposição a esse governo. Eu queria fazer uma pergunta. O que foi que levou os deputados federais do PSDB a votar a favor da PEC do calote? É muito interesse privado, né? Então, Fernando, nesse momento eu não queria jamais dizer que nós não teremos mais impeachment no nosso país. Nós teremos sim. Agora tudo isso vai depender da força popular. Que o povo não se venda como esses deputados federais que enojam o nosso país e estão fazendo hoje lá na Câmara Federal. E o senhor colocou algo assim de extrema importância, e eu faço questão de dar ênfase a isso que o senhor falou aqui no programa. Eu vou até pedir à produção, coloca aí, por favor, essa foto que eu mandei para vocês, onde constam aí, olha só, os nomes dos deputados que votaram a favor da PEC do calote. Olha só, os deputados aqui da Paraíba. Então, olha só, Damião Feliciano, do PDT, estava ausente. Edna Henrique, PSDB, aqui da Paraíba, votou a favor. Efraim Filho, olha aí, do DEM, votou a favor, hein? Olha só, Frei Anastácio, do PT, estava ausente. Gervásio Maia, do PSB, olha aí, gente, vou repetir, hein? Gervásio Maia votou não, tá certo? Não para a PEC do calote. Hugo Mota, do Republicanos, aqui da Paraíba, votou a favor. Julian Lemos, do PSL, a favor. Pedro Cunha Lima, e aí, Pedro Cunha Lima, o que é que Cássio diz disso, hein? O que será que Cássio diz disso? É Tchutchuquinha. O filhinho do papai votou a favor da PEC do calote. Rui Carneiro, do PSDB, votou a favor. O Wellington, do PL, votou a favor também. Olha só, gente, é realmente lamentável isso que o doutor Paulo Sabino colocou aqui, muito bem colocado, por sinal, tá certo? Deixa eu continuar aqui, porque ali não apareceu na foto, né? O Wellington Roberto votou a favor, olha só, vejam bem. E o Wilson Santiago também votou a favor. O Wilson Santiago, tá? O que estava cheio de denúncias, né? Que tá, né? Envolvido um bocado de, né? Então, escapou aí de ser caçado. Só quem votou contra. Produção, cadê aqueles aplausos, produção, para o deputado Gervásio Maia? Cadê? Muito bem, agora doutor Paulo Sabino, aproveitando aí ainda a sua fala, eu queria saber do senhor o seguinte, olha, nós estamos aí, cada coisa que acontece que nos deixa surpreso, né? Já tentaram antes e agora vão tentar de novo, tá?
que é exatamente a questão do senador vitalício. Sabe-se, claro, óbvio, né, que isso aí é mais uma articulação, é mais uma trama para blindar o presidente Jair Messias Bolsonaro, que é óbvio, né? Todo mundo sabe que se ele não for reeleito, vai responder sim a vários crimes. Isso é fato. Então estão articulando aí a possibilidade do senador ser vitalício. Eu lhe pergunto, isso é constitucional, doutor Paulo Sabino? Isso pode acontecer? O que é que o senhor pode dizer nesse absurdo que a gente está vendo, mas esse? E aí? Fernando, eu começo respondendo a sua pergunta com aquilo que eu me reportei antes, com esse descaramento que está havendo hoje no Congresso Nacional, principalmente na Câmara Federal, né, capitaneado por esse cidadão chamado Arthur Lira. Eu não duvido mais de nada nesse país, né? Agora, o que eu posso dizer a você, aos nossos telespectadores, é que, na verdade, o Brasil não tem essa tradição, né, jurídico-política, né, de senador vitalício. Isso tem lá na Itália. A Itália tem, alguns países têm esse senador vitalício. Inclusive, na Itália há um fato interessante. O ex-presidente, ele é senador vitalício e escolhe mais 4, né? A última escolha que houve lá foi uma revolução, porque ele escolheu pessoas que não eram ligadas à política, né? Agora, eu acho que no nosso país isso não comporta, né? A nossa Constituição, ela não prevê tal criação de cargo. Era preciso haver uma discussão muito ampla, modificação constitucional, e eu não acredito, até porque o nosso sistema político, né, o nosso conceito federativo, ele vai muito além dessas perspectivas muito interpessoais, né, dessas relações que estão acontecendo hoje entre o presidente da Câmara Federal e o capitão, o presidente do Brasil, o Jair Bolsonaro. Mas, constitucionalmente, teria que ser alterada toda a Constituição, toda uma conjuntura política. Nós iríamos ter que fazer mudanças severas na nossa legislação para ter essa figura do senador vitalício. Isso eu entendo como aquilo que a gente chama de balão de ensaio, né? Soltaram aí esse balão de ensaio para ver o que era que acontecia, para ver o que é que a sociedade repercute, para ver o que é que o Poder Judiciário vai se manifestar e para ver o que é que vai acontecer lá na frente. Agora, há 2 pontos que merecem um certo destaque, né? Nós estamos diante de um sistema que não está respeitando a Constituição, né? Um presidente que não respeita a Constituição, um presidente que a todo momento ameaça golpe no nosso país. Muitas vezes ele falou aí que a corda estava esticada demais, que ia jogar fora das 4 linhas, que o Supremo bastava botar um cabo e um soldado e um jipe na porta que estava resolvido. Ele soltou fake news aí, atingiu a pessoa de Luiz Roberto Barroso, de Alexandre Moraes, de outros ministros do Supremo. Então, nós estamos vivendo hoje uma desordem institucional, né? Então, esse descaramento que o país hoje está vivendo é muito perigoso. Eu não acredito que isso possa acontecer. É meu pensamento. Pode ser que amanhã já tenha acontecido, mas eu não acredito que isso venha a acontecer de forma nenhuma. E complementando, Fernando, sobre essas questões que estamos falando sobre o presidente Jair Bolsonaro, com esse cabedal de crimes por ele praticados, 2 notícias hoje merecem destaque no nosso país, né? A primeira, que para aquelas manifestações que o presidente, o capitão Bolsonaro, fez contra o Supremo Tribunal Federal no dia 7 de setembro,
juntando aquele pessoal lá em Brasília e em São Paulo, o presidente gastou dos cofres públicos 360 mil reais para agredir o Supremo Tribunal Federal e para chamar o ministro Alexandre de Moraes de safado, de cafajeste, e tudo no mundo. Todo impropério que ele pôde dizer contra Alexandre de Moraes, ele foi lá e disse lá na Avenida Paulista, utilizando o dinheiro público de 360 mil reais para fazer aquelas ofensas, né? E o segundo ponto hoje de destaque, agora no intervalo eu abri aqui os jornais, e a grande notícia hoje que está movimentando agora o final da tarde em todo o Brasil é o anúncio feito pelo procurador da República, Deltan Dallagnol, que trabalhou com Sérgio Moro nesses processos da Operação Lava Jato, que inclusive Nonato se reportou com muita propriedade nos seus comentários, e o Deltan foi um dos responsáveis de quebrar até as regras processuais e constitucionais também, como representante do Ministério Público, e Deltan Dallagnol, ele anunciou agora da tarde que está saindo do Ministério Público, já pediu para ser demitido do seu emprego, pediu exoneração do seu emprego e vai se candidatar, né, a um cargo eletivo pelo partido que Sérgio Moro vai se candidatar, supostamente vai se candidatar a presidente da República. Então, é uma notícia política de última hora e que com certeza irá alimentar os telejornais e a notícia da mídia eletrônica na noite de hoje e nos dias que haverão de se seguir. São esses dois detalhes que eu passei agora. Muito bem, doutor Paulo Sabino. Agora, Nonato Saraiva, ele diz aqui que tem algo a acrescentar com relação à conversa da PEC. E aí, Nonato? Fernando, hoje eu ouvi muitas mentiras em muitas emissoras daqui. E eu vi muitos deputados tentando desfazer a besteira que fez para enganar a trouxa. Eu vou ser logo direto, quem me conhece sabe que eu sou assim. Primeiro, passando a imagem que o governo federal está sendo tão bonzinho que está pagando precatório do povo, e quem for contra o precatório está contra a Constituição, porque é um direito do trabalhador. Eu recebi precatório, eu sei qual é o direito, né? Eu sou credor da União neste caso. O que está acontecendo é uma manobra, aliás, como várias outras manobras já aconteceram, e essa é mais uma nefasta para a sociedade, que é sempre de madrugada, às 3 da manhã. Primeiro, como a gente estava comentando aqui em relação ao senador vitalício, eles já estão tramando isso há muito tempo, e eles jogam isso no ar para ver qual é a repercussão da sociedade, mas há um interesse por trás disso. O grande perigo é que tudo que está sendo feito no país está sendo feito por decreto, por PEC, certo? Tentando mexer na Constituição sem o devido apoio consensual do plebiscito, né? Toda mudança constitucional tem que passar por um plebiscito. Por isso que o Brasil gerou insegurança jurídica no mundo, porque todo investidor sabe que tudo que é feito por decreto pode ser também desfeito por decreto pelo próximo presidente que entrar, porque você está contra a Constituição. Este é o risco. E eles estão desviando a atenção da população para aprovar esse tipo de PEC de madrugada, que eu vou lhe explicar mais ou menos, porque muita gente fala, mas o que está por trás disso. Fernando, transformaram 2 programas num só. Bolsa Família e Auxílio Emergencial, que continua sendo irrisório, o menor do mundo, o mais ridículo, certo? Mas para isso, hoje um cidadão disse, se o presidente Bolsonaro cortou de 63 milhões de famílias, ou de pessoas, para 30 e depois 17 milhões, é porque tinha irregularidades. Olha as desculpas que ele tem desses programas, e transformou num só. E eu disse, ele cortou uma quantidade enorme de programa, retirou o dinheiro que foi cortado e colocou no que restou. Então não é reajuste de forma nenhuma, é uma jogatina em cima de um programa para transformar 2 condensados num só. Quer dizer que ele acabou com um deles, acabou com Minha Casa Minha Vida, ou acabou com o auxílio, transformou num só. Se ficou só Minha Casa Minha Vida, não tem mais auxílio. Se tem auxílio, não tem mais Minha Casa Minha Vida. Anteriormente ele cortou 200 mil famílias do Minha Casa Minha Vida, 200 mil investimentos, 200 mil obras foram paradas. E essa PEC é o seguinte, só há modificação num país, Fernando, quando um povo consciente reage. Por que tiraram o Collor? Porque quem tirou o Collor foram os estudantes, foram os jovens. Por que a juventude de hoje está atônita, está nos paredões, está nos pancadões e não sai às ruas para protestar contra isso tudo? Se esse grupo da população não se manifestar, aquelas pessoas que pintaram a cara já envelheceram,
são avós, são pais de família, muitos não estão nem querendo ir mais para o confronto, mas a juventude que muda qualquer país está atônita a isso tudo, está alheia a todos esses procedimentos. E aí, para isso, eles fizeram o quê? Eles mudaram as regras constitucionais, eles acabaram com o Ministério do Trabalho, eles deixaram como capacho, eles acabaram com a Junta do Trabalho, eles acabaram com a estabilidade, a autonomia do funcionário, eles cortaram o poder de reação. Nas universidades eles estão acuando os diretórios acadêmicos, os centros acadêmicos, a associação de professores, eles estão cortando todas as formas de reação, certo? E desempregando a população para passar fome e colocando a carteira a verde amarela para o subemprego. Então, como está a nossa situação? O jovem, eu estou com pena do jovem desse país, ele não vai mais reagir porque ele está mais preocupado em se manter vivo, em se alimentar, em ter um subemprego. O jovem brasileiro, que nos anos 70, a contracultura do nosso país, foi um movimento que repercutiu mundialmente, que entre 60 e 70, Fernando, o sonho de toda jovem francesa, uma era ter um caso de amor com Che Guevara, outro era viver a contracultura no Brasil. Quer dizer, havia uma ebulição na população juvenil que mudava as intenções dos políticos do país. Hoje não. Esses políticos estão casando e batizando. O que é a PEC hoje? Transformou-se em quê? Numa chamada emenda secreta. Ele pegou, Fernando, os precatórios, metade dos precatórios ele vai pagar. Olha a imoralidade desse governo. Ainda tem deputado aqui da Paraíba que não vem defender uma coisa dessa. Pelo amor de Deus. Ele pega metade dos precatórios, vai pagar. Certo? Aí o cara diz, só está pagando precatório. A outra metade ele transforma em emenda secreta. Bota no bolso do deputado, que não tem como prestar conta, porque você só prestava conta antes, Fernando, pelo Ministério das Cidades e os conselhos, que ele também acabou com os conselhos que fiscalizavam o Ministério das Cidades. Portanto, isso os deputados corruptos adoraram, porque agora eles negociam, barganham uma distribuição de emendas secretas, que indo para o bolso do deputado, o presidente perde o controle e o deputado faz o que quer com esse dinheiro. Dinheiro que era do precatório. A outra parte que ele não pagou, por isso que aí onde está o calote, vai para o próximo presidente, se é que ele vai pagar. Então ele usou um dinheiro do trabalhador e transformou numa emenda secreta para enfiar no bolso de deputado, para fazer campanha para ele, para tentar se manter no poder. E esses deputados que receberam milhões, dos precatórios, receberam para preparar a campanha do Bolsonaro. Viu? Para preparar a campanha do Bolsonaro. Para preparar a campanha do Bolsonaro. Aí eles vão investir em prefeituras, certo? Vão trazer esses recursos para cá, para tentar usar dinheiro do precatório em campanhas políticas, porque não tem como você controlar o destino desse dinheiro quando faz isso. Isso é uma maldade tremenda com o trabalhador, e o deputado que participou disso, ele tem que ser punido. Por isso que a relação, bota o nome na cabeça, porque a gente já perdeu tudo que a gente tinha de direitos, certo? E nem os precatórios a gente tem mais. Aí ele joga um pouquinho, dá um pouco do pirulito e toma o resto. Ainda tem imbecil que diz, o presidente é tão bom, pagou o precatório, mas o pessoal da esquerda não foi contra. Aí não dá, amigo. Então vão estudar a história do país, vejam os acontecimentos e sintam a maldade que está por trás desses atos contra você mesmo, que vai pagar muito caro por isso. Muito bem, Nonato Saraiva. O professor Herbert Melo vai acrescentar algo à sua fala. Nosso horário já são 18h53, tá certo? Eu vou começar agora a dar a palavra a vocês e as considerações finais, tá bom? Antes disso, eu não posso deixar de falar, lógico, né? Você que está pensando aí em cuidar do teu ambiente, tá? Cuidar da tua empresa, da tua casa, com relação a bichos peçonhentos, claro, você pensa logo na dedetizadora. E dedetizadora aqui em Cajazeiras é Dedetiza. Vamos ver. Estamos vivendo um momento atual de muitas mudanças e cuidados, principalmente depois do aparecimento de novos vírus e micro-organismos. A detetizadora Dedetiza, controle de pragas, agora está com a sanitização de ambientes contra o coronavírus. A dedetizadora Dedetiza utiliza de equipamentos profissionais e produtos específicos, aprovados pela Anvisa, além de um engenheiro agrônomo responsável para preparar e acompanhar todos os processos. A
A nebulização profissional mata o vírus, que se espalha em ambientes, evitando assim o aumento do contágio. Em igrejas, residências, escolas, supermercados, hospitais, clínicas e empresas. Fale conosco. Contatos 0 operadora 991 17 24 86 ou 996 49 39 30. Detetiza. Estamos prontos para te ajudar. Muito bem, aí está, Dedetiza, esse é o lugar. Agora você que está pensando aí em saúde, saúde é prevenção. Prevenção é saúde, claro, né? O lugar só tem um nome. Você lembra logo, quando você fala prevenção, saúde, você lembra Associação Polisaúde. Gente, é menos de R$ 2,50 por dia. Vamos ver. O que você faz com R$ 2,50 por dia? Compra um sorvete? Faz uma fezinha? Toma um caldo de cana? E se eu disser que por menos de R$ 2,50 por dia, você e sua família têm direito a consultas, tratamentos e exames na Associação Polisaúde? Agora somos tamanho família, com planos a partir de R$ 219,80. Valores que cabem no seu bolso para cuidar de quem você ama e com vantagens que Cajazeiras já conhece. Sem espera, sem carência, sem limite de idade. Mais de 20 especialidades médicas e plano odontológico por apenas R$ 29,00 a mais. Somos a tranquilidade e a segurança que a sua família precisa e merece. É hora de cuidar de quem você ama. Associação Polisaúde, em Cajazeiras. Faça agora, sua família merece. Faça agora, sua família merece. Associação Polisaúde. Doutor Paulo Sabino, eu quero agradecer demais a sua participação, tá? Como sempre, brilhante, tá? Tem alguns telespectadores que estão falando aqui no Face. Poxa, mas o tempo é muito pouco. Tinha que demorar mais o programa, né? A Núbia está dizendo concordo, tá certo? Bom, gente, o professor Herbert Melo já vai falar com vocês aqui. Essa conversa vai continuar em outro lugar. Já ele vai falar para vocês aqui onde, tá? Mas você sabe que no Balanço Diário é das 17 às 19 horas e eles voltam. Fica tranquilo que logo estarão de volta aqui os três para a gente continuar essa conversa, que o que não falta é novidade, né? O que não falta é isso. Doutor Paulo Sabino, por favor, seu boa noite, suas considerações finais. Muito obrigado por estar conosco. Fernando, eu é que agradeço ao convite, né, ao momento de estar aqui nessa discussão maravilhosa sobre esse momento político brasileiro e principalmente pela presença de Nonato Saraiva, um incidíssimo ativista da nossa cidade, um cidadão que tem um conhecimento enorme sobre esses assuntos que foram tratados hoje no nosso programa, e também do professor Herbert, né, meu companheiro de OAB e companheiro de faculdade, né? Então, para mim foi uma alegria imensa estar com você, Fernando, com o seu público. Isso me envaidece, esse convite, e estou sempre à sua disposição para que em outros momentos a gente volte a participar do seu programa com essas discussões que são tão necessárias à nossa população, à nossa sociedade. Nós precisamos dar a nossa contribuição nas discussões importantes do nosso país. Nós não podemos quedar silente, nós não podemos ficar envergonhados de emitir a nossa opinião, seja ela a favor ou contra qualquer daquelas situações que se coloquem para o ponto de vista. Mas o cidadão tem essa obrigação, né, legal, e uma obrigação como cidadão, como pai de família, aquele que está no dia a dia sofrendo essas agrúrias que o nosso país está passando hoje. E nesse contexto eu quero lhe agradecer e já pedindo permissão, Fernando, para que eu possa me retirar, não aguardar. Peço desculpas aos colegas de não aguardar o momento final desse programa, porque eu tenho um compromisso com a turma na faculdade, né, até assistir aula, e deveria ter começado às 18h45, mas eu estava segurando a turma até aqui às 19 horas. Então eu peço desculpas, né, de forma mais penhorada
ao professor Herbert, ao meu amigo Nonato e a você, Fernando, pedindo a autorização para que eu possa me retirar dessa videoconferência, agradecendo a todos os seus telespectadores e agradecendo o convite para participar do seu honroso e prestigiado programa. Eu lhe agradeço o convite. Muito obrigado, doutor Paulo Sabino. Vá sim, que a sua turma está lá ansiosa esperando pelo senhor, tá certo? Muito obrigado e vai voltar sim em outras oportunidades, com certeza, tá? Professor Herbert Melo, mais uma vez, muito obrigado. Fale aí o que o senhor quer falar, mensagem e suas considerações finais. Mais cedo do que eu imaginava, né? Semana passada estávamos aqui, é sempre uma alegria vir aqui no Balanço Diário. É porque eu só queria arrematar, Fernando, falando sobre essa questão do senador vitalício. Para quem está em casa, de maneira bem didática, quem não deve, não teme. Então, a ideia é blindar o atual gestor do Executivo Nacional dos crimes cometidos. A engenharia política no Brasil, ela é interessantíssima. Então, aquele teu deputado, muitas vezes, é quem elabora lei contra você, é aquele que faz de tudo para prejudicar você. E não tem sentido. A história não permite isso, a Constituição não permite isso, a sociedade não permite isso. Se fala tanto em mamata, em cortar gastos, mas a gente vê a mamata no judiciário, a gente vê a mamata no governo federal, cartão corporativo nunca, né, gastou tanto. O Bolsonaro é o disparado, né, o presidente, né, quase bandido, não posso dizer isso, mas pelas denúncias da CPI, que disparou no cartão corporativo, e ainda mais com essa, assim, de um desrespeito, de um despautério, de uma falta de respeito realmente com o brasileiro. Senador vitalício, eu lembro do Império, né, quando você tinha, né, o poder vitalício, né, você para sempre, e ficava de um parente. O Brasil é uma democracia, Fernando, e é uma democracia em república. A república, a vontade do povo. Qual é a vontade, qual é a vantagem de se ter senador vitalício? Nenhuma. É apenas a manobra desse mesmo centrão que vem se alimentando das emendas parlamentares e esse papo todo que foi discutido aqui. E eu estou tentando falar para você que tem em casa de forma didática. É mais uma prova dos crimes do próprio governo Bolsonaro. Não é hora de se discutir um Senado vitalício com regalias, aposentadorias e o que é pior, com imunidade. Ele quer imunidade para ele e para os filhos dele, porque ele sabe que vai ser preso, ele sabe que cometeu crimes, ele sabe que vai para a cadeia. E se o Brasil for um país ainda um pouquinho sério, porque sério a gente sabe que ele não é, esse cidadão vai responder pelos crimes cometidos contra a pátria, contra o povo. São 608 mil mortos pela Covid, e é um número subnotificado, na minha humilde opinião. Morreram muito mais pessoas, os atos e as referências, enfim, quero registrar isso, porque eu acho que é um assunto pertinente por demais. Quero encerrar, agradecer mais uma vez o convite e falar, até porque um amigo sugeriu, mas a gente tem um podcast, você vai lá no YouTube, no Spotify, é o Pode Falar, P-O-D, Falar, e hoje o convidado vai ser o amigo Nonato, que vai lá dar suas impressões e fazer os comentários políticos. Então, quem puder, é de Cajazeiras, é um podcast sertanejo, é nosso, nos representa e está aberto a artistas, profissionais da área de saúde, educadores, pensadores, jornalistas, políticos, de modo geral. É um espaço que nós estamos construindo e convidamos aqui de todo o coração. Fernando, muito obrigado. Nonato, alegria estar ao seu lado e vamos adiante. Muito bem, professor Herbert Melo, atenção, hein? Podcast Pode Falar. Daqui a pouquinho, Nonato Saraiva e professor Herbert. Agradecer a Miriane Tavares, que está em João Pessoa, assistindo o programa. Muito obrigado pela companhia. Nonato Saraiva, meu querido, suas considerações finais, seu boa noite. Nosso horário já está estourado. Vamos lá, fica à vontade. Vamos lá. Todo país só se transforma pela consciência do seu povo. E esse governo investiu na ignorância, no desprezo às ações e aos direitos da população, quando se corta o que ele cortou, no investimento na burrice, no investimento no fake news, porque é um governo que se mantém com a mentira, que não tem vergonha de mentir. E para
um bom mentiroso, se é que existe um bom mentiroso, tem que haver a pseudo-credibilidade das suas mentiras, né? Alguém pode absolver isso aí como fato. O Paulo Sabino até colocou a questão de as pessoas que ainda vão no fake news, atingem as pessoas inconscientes, mas eu tive embates, Fernando, com pessoas de nível superior, que acreditaram em kit gay, facada fake, mamadeira de piroca, aquelas coisas todas, como se aquilo ali fosse de verdade, acreditaram, pessoas de alto nível de formação, e eu disse, não, você está brincando, se essas pessoas se atingiu esse nível, você imagina o restante do povo brasileiro. Eu vi jovens na Itália, enfrentando a polícia do ditador Salvini, colega do Bolsonaro, protestando contra a situação do nosso país. Os jovens italianos, certo? Então a gente tem que ver essa questão, tem que haver um levante. E ele está aproveitando disso, infelizmente, maltratou-se uma juventude, tirou direito, cortou direitos constitucionais para que essa juventude ficasse apática ao que está acontecendo. Por isso que as coisas estão acontecendo, por isso que estão jogando as mentiras, um calhamaço de mentiras e disparos em massa, para que isso sobreponha, para que isso tome, desfoque o verdadeiro sentido que a população não quer. Pelo menos viver bem, se alimentar bem, estudar, poder viajar, poder criar seus filhos. E isso é o mínimo que um país pode dar aos seus filhos, que um estadista, um governante pode dar aos seus filhos. E nem isso a gente está tendo por a coisa programada de descaso proposital desse governo. Então, quem concorda com isso, eu sinto pena, porque nós não fomos assim. E nós não poderemos, nem precisamos continuar sendo. Depende de nós, depende de você que está aí. Abra o olho. A sua atitude, o seu mundo é sua casa. Sua atitude, você, todos os seus atos podem comprometer sua família daqui para frente. E aí a gente conta com você. Abra o olho e vamos em frente. Boa noite a todos, muito obrigado a você, ao professor Herbert Fernando e nossos diletos acompanhantes aí nas... Muito bem, então obrigado a Nonato Saraiva, obrigado ao professor Herbert Melo, obrigado ao doutor Paulo Sabino e obrigado a você que ficou conosco até agora. Desejo a todos uma ótima noite, uma ótima quinta-feira, finalzinho aí de dia para você, e amanhã nosso encontro é às 17 horas. Amanhã é sexta-feira, hein? Sexta musical aqui no Balanço Diário. Obrigado, Brasil, tchau, até amanhã.